Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor René e nós vamos conversar um pouquinho sobre uma parte específica da área de informática, de noções de informática para concursos, né? Nós temos um assunto que tem causado muita polêmica em relação ao que as bancas fazem para determinados cargos, para determinados concursos. Tá legal? Bom, o tópico de hoje será até um tópico bastante simples, o pacote Office da Microsoft versus o pacote LibreOffice. O pacote LibreOffice é um pacote temido por muitas pessoas e por uma razão bastante simples e compreensível também. Eu não uso no meu dia a dia. Se eu não uso, eu não conheço. Se eu não conheço, eu tenho medo. Já o pacote Office da Microsoft, você pode até não conhecer tudo, você conhece os recursos ou que precisa conhecer em função de uma necessidade cotidiana, pessoal ou profissional, né? Ou ainda o que precisa conhecer porque tem estudado para as provas de concurso público. Durante muito tempo, os editais de concurso público trouxeram o pacote Office da Microsoft. Depois, com o advento do Linux, que numa determinada época começou a ser previsto, a ser utilizado, os pacotes de escritório gratuitos começaram também a interessar aos órgãos públicos e com isso também foram inseridos nos conteúdos programáticos dos editais dos nossos concursos. Então, o antigo BR-Office foi agora renomeado para LibreOffice. É o mesmo pacote? É composto pelo Writer, que é o editor de textos, pelo Calc, que é o programa de planilhas de cálculo, e pelo Impress, que é o gerenciador de apresentações. Uma pergunta que já foi feita, ou algo que já foi dito e mencionado nas questões de concurso público, é de que o Impress seria um programa para otimizar a tarefa de impressão. Né? É de que o Impress seria um programa para otimizar a tarefa de impressão. Né? É de que o Impress seria um programa para otimizar. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e mais tantas horas discutindo o que esses aplicativos têm em comum e quais são as diferenças. Mas, na verdade, para este momento, para este encontro, eu gostaria de citar algo que você deve estudar com muita atenção, independentemente da banca, do concurso ou do cargo. Porque alguns concursos atualmente trazem apenas o pacote LibreOffice, né, de alguns anos para cá. É raro, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos um caso muito importante e recente, que é o INSS. Né? O INSS traz no seu edital o pacote LibreOffice e não vai fazer questões sobre o pacote Office. Muito bem. Primeira coisa, se você é um usuário que também estuda para concurso público, o mais interessante, na minha opinião pessoal, existem pessoas que conseguem pegar o material impresso com as telas dos aplicativos e memorizar muito bem uma grande quantidade de informações. A grande maioria das pessoas, porém, não é bem assim. A grande maioria das pessoas tem um poder de memorização mais acentuado se elas atuam com aquele determinado aplicativo. Então, abre o Google, se você já não fez isso, digita lá LibreOffice em português. Primeiro resultado é o que você segue, baixa, instala. O programa não contém formas de ataque, né, por este caminho. O programa não é fajuto, não é falso para te enganar por alguma razão. O programa é gratuito, o programa convive instalado e em uso no mesmo computador muito bem com o pacote Office da Microsoft. Você até pode abrir os dois aplicativos ao mesmo tempo, por exemplo, Word e Writer, os dois editores de texto.
Agora, tem um tipo de questão, eu vou mostrar apenas alguns exemplos, tem um tipo de questão que é extremamente comum em provas e que muita gente tem certa dificuldade para resolver, porque tem certa dificuldade para memorizar. É a questão que pergunta qual é o caminho para se chegar a uma determinada tarefa. Então, vamos ver primeiro uma questão da Fundação Carlos Chagas para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Diz assim: um analista do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe precisa salvar um arquivo que acabou de editar no Microsoft Word 2010 em português, com uma senha de proteção, né? Porque salvar um arquivo novo que nós tenhamos criado, isso cada um de nós executa tranquilamente. Porém, agora deve-se aplicar a este arquivo, no ato do salvamento, né, uma senha de proteção. E aí a banca pergunta, qual é o caminho que deve-se seguir para executar essa tarefa, né? Então veja, para isso ele deve clicar na opção salvar como, da guia arquivo. Eu vou duvidar disso? Não, professor, claro que não vou duvidar disso. Por quê? Porque está no enunciado. Então é evidente que o comando salvar como está na guia arquivo do pacote 2010. Não só do Word, como do Excel, do PowerPoint, tudo bem. Muito bem, então você vai clicar na opção salvar como, lá na guia arquivo, e na janela que se abre, é aí que muita gente até decora a posição primária dos comandos, mas não os detalhes das janelas resultantes. Software, meus amigos, precisa, principalmente em termos de processadores de texto, precisa de muito tempo para absorver tantos e tantos detalhes importantes. Então a letra A diz que na janela que se abre, você clica em ferramentas, depois nas opções gerais, digita uma senha no campo senha de proteção, clica no botão OK. Aí depois você confirma a senha, clica novamente no botão OK e salva. A alternativa B diz que você deve escolher lá na janela do salvar como a opção salvar com senha. Aí você digita uma senha e confirma, e o salvamento é automático. Bom, pessoal, claro que ainda falta C, a D e a E. Eu não tenho a menor ideia, digamos, se a alternativa A pode ou não ser o gabarito para essa questão. Por quê? Porque eu nunca salvei um arquivo com senha de proteção, digamos. Mas a B de bola, essa eu já posso remover com certeza. Eu sei que nenhum de nós tem interesse real em tentar acertar uma questão eliminando as mais absurdas e de repente ficando em dúvida só entre duas. Eu não quero ficar em dúvida entre duas, jamais. Eu quero ter certeza da alternativa que é correta. Perfeito, é um ótimo plano para passar em concurso, saber qual é a alternativa correta. Mas ocasionalmente nós que não absorvemos todo o conteúdo de todas as matérias, caso contrário você veria sempre pessoas gabaritando a prova, né? Não só uma matéria, como a prova como um todo. Nós às vezes precisamos fazer isso. Onde é que está meu apoio para eu dizer a você que a B já é para ser eliminada? Como assim o salvamento é automático? Quer dizer que você diz ao Word, olha, eu quero salvar com senha. Vamos até imaginar que o comando exista. Aí eu digito, e aí eu confirmo. E pronto, basta eu digitar e confirmar que assim que eu confirmar ele já vai executar o salvamento? Não, pessoal, no pacote Office e no pacote LibreOffice também, todas as ações devem ser efetivadas através do botão OK ou então do botão aplicar, nomes assim. A B de bola já não daria de qualquer maneira. Mas ainda temos, por exemplo, a C, clicar em opções gerais de salvamento, digitar uma senha de proteção e clicar em OK. Olha só, a alternativa C ela só tem um pequeno problema. Via de regra, quando uma senha é criada, isso vale para o Word, vale para a internet, vale para quase tudo, é necessária a confirmação da senha. Por que isso foi criado? Por que essa história de confirmação de senha foi inventada? Porque muita gente colocava uma senha, digitava errado sem querer, e quando tentava acessar, não conseguia acessar o próprio arquivo que tinha protegido. Então, como é improvável, ainda que não impossível, que você vai cometer exatamente o mesmo erro na digitação da senha 2 vezes seguidas,
é normal, não é obrigatório, eu repito, mas é normal que no ato da criação de uma senha solicite-se a confirmação da senha. Isso já faz com que a alternativa C fique, no mínimo, duvidosa. A D diz que você clicaria lá na janela Salvar Como, em Ferramentas, depois em Opções de Configuração, digita uma senha e confirma a senha. Não falou do OK e tal, mas sei lá. Letra E, clicar em Opções de Salvamento, depois em Gravar Senha, digitar uma senha no campo Senha de Proteção e confirmar a senha. Clicar no botão OK e clicar no botão Salvar o arquivo com senha. A letra E, como a letra A, parecem as mais completas, porque é para inserir uma senha através de uma ação anterior de comando, confirmar, tem que dar OK, e aí tem lá o comando para salvar. A questão, pessoal, é que se você abrir o Word 2010 e na janela Salvar Como você tentar seguir esses procedimentos, verá que a alternativa E também está errada, porque não existe o comando salvar o arquivo com senha. Quando você vai para a janela de configuração de senha, digita uma senha e depois digita a confirmação, é porque o Word já reconhece a ideia, assim como o Excel, o PowerPoint reconheceriam, a ideia de que aquele salvamento é para ser feito com senha. Não precisa dizer de novo, salvar com senha, embora na informática algumas coisas sejam realmente repetitivas. Portanto, o gabarito é a alternativa A. Ora, o que eu quero mostrar com esta questão? A mesma coisa que eu vou mostrar com a questão seguinte. A questão seguinte é de outra banca, que é CESP, né, para um outro concurso, e também não é sobre o Word, é sobre o BR Office Writer, que hoje se chama LibreOffice Writer, mas mesmo assim, para inserir no BR Office Writer bordas em um documento, é correto adotar o seguinte procedimento: clicar no menu Inserir e na lista disponibilizada clicar a opção Bordas. CESP faz isso, que eu vou destacar a vocês com uma frequência inacreditável. Aliás, não é só ela, mas ela muito frequentemente. Ela diz assim, ó, para inserir no BR Office Writer bordas no documento, então você vai no menu Inserir. Gente, isso faz todo o sentido do mundo. Mesmo que eu não tivesse prestado atenção, isso subliminarmente já teria agradado ao meu cérebro. Se é para inserir alguma coisa, eu vou no menu Inserir. Legal. Só que as janelas, que na verdade é mais de uma, para formatação de borda, ou vem desta janela, que é formatar parágrafo, do menu formatar, ou então de formatar página. O que vai depender é se você quer colocar bordas em torno de parágrafos ou nas páginas do documento, né? Então você vê aí a possibilidade de designar bordas com cores, espessuras, formatos, enfim, estilos, né, diferentes. Então o menu não é o menu Inserir, apesar do que a banca tentou criar. O menu é Formatar. O que essas duas questões têm em comum? Embora também tenha uma pequena diferença aí. As duas perguntam onde está um determinado comando, ou qual é o procedimento a seguir para realizar uma determinada tarefa. Essa questão CESP, ela é um pouco menos complexa, porque, entre aspas, bastaria você saber que o comando para bordas está no menu Formatar. Já na questão anterior da Fundação Carlos Chagas, o complexo não é só lembrar onde está, e sim toda a sequência. Menu Arquivo, comando Salvar Como. Clica em Ferramentas, em Opções Gerais, digita uma senha, OK, confirma e salva. Então, todas essas etapas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Então, as questões da Fundação Carlos Chagas são piores do que as questões CESP? Não necessariamente. Porque também existem questões da Fundação Carlos Chagas ou da VUNESP, perguntando em que menu fica o comando tal. E também existem questões CESP dizendo, olha, para fazer tal coisa, você vai aqui, depois clica ali, na janela que aparece, então você escolhe a opção tal, e assim sucessivamente. Então, às vezes, as questões de outras bancas são
diretas e as questões CESP é que são sequenciais. Isso aqui não é um alerta sobre a CESP, isso aqui não é um alerta sobre a Fundação Carlos Chagas. O alerta, meus amigos, é simples, não necessariamente fácil, mas o alerta é simples. Quem estuda para concurso público precisa trabalhar com os aplicativos que estão listados no conteúdo programático do edital. E mais do que isso, ao trabalhar, porque eu repito, eu chego para você e falo assim, como é que você faz tal coisa lá no Word? Você diz assim, peraí, eu faço isso toda hora, peraí. Putz, onde que eu clico mesmo? Você faz toda hora. É tão automático, é tão mecânico, é tão direto, que você não presta atenção na sequência, nas etapas e procedimentos até alcançar aquele determinado resultado. Então, quando você está estudando para concurso público, pegou uma questão de prova, por exemplo, resolveu, ficou na dúvida, mesmo que você tenha acesso ao gabarito, fiquei na dúvida entre B e C, tá, eu acho que é a B, eu olho o gabarito, não, é a C, tá bom, aprendi, não, abre o aplicativo, sequencia aquela etapa de procedimento com o mouse, com o teclado, exatamente como a questão apresentou. Memorize visualmente, porque nós, muitas vezes, para nos lembrarmos sobre aplicativos, também vale para navegadores, por exemplo, como nós fazemos as coisas, no momento ali da prova, muitas vezes nós fechamos os olhos, criamos a imagem mental, eu clico ali, depois eu vou ali, o OK está lá embaixo, aí aparece um campo. A gente faz isso meio que com um computador virtual, criado a partir da imagem que nós temos. Então, não pode temer o pacote LibreOffice, tem que enfrentá-lo. Enfrentá-lo porque ele é tão difícil? Não. A grande diferença do pacote LibreOffice para o pacote Office é justamente essa. A posição dos comandos. Onde está tal comando no Word? Lá na guia arquivo. E no Writer? No menu arquivo. Pô, que legal. Mas outros comandos, onde fica no Word? Fica na guia layout da página. E no LibreOffice? Fica em formatar. Entendeu? Ou, como é que se faz para formatar a borda lá no Word por padrão? Qual é o nome da guia? Página inicial. E aqui no BR Office Writer? Formatar. Não existe guia formatar no Word. Não mais. Existia um menu formatar lá no passado, não existe mais. Então, agora, o que é quebra de página no Word e no BR Office? Quais são as opções de impressão primárias? Né? Como é que se aplicam estilos, teclas de atalho primárias? A grande maioria das coisas é muito parecido. Professor, mas eu vi que lá no Word tem um comando chamado contar palavras e no pacote LibreOffice é contagem de palavras. Mas a pergunta é, contar e contagem, você acha que é tão complicado, tão diferente? Complicado não sei, diferente até que não. Agora, em que menus ou guias esses comandos se encontram, isso sempre pode ser um pouco diferente. Instale os aplicativos, de preferência na versão exata que a banca apresentar, e pratique com questões sempre e o recurso visual. Tá legal? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.